Durante 2 dias consecutivos, o vento fustigou as árvores da Praça das Flores, o solo ficou juncado de folhas e gravetos, e vários objetos que haviam sido escondidos para sempre no fundo de sacos de plástico mostraram-se por uma última vez, rolando pelo pavimento. Mas esta manhã, a mulher da Câmara desceu do caminhão munida de uma vassoura comprida e varreu tudo o que encontrou à sua frente para dentro de um carrinho de lata. No momento em que nos cruzávamos, eu ouvia o som das suas passadas dando uma explicação ao mundo. Esquecimento, esquecimento. No entanto, essa não é a única lei que nos rege. Há cerca de 3 meses, encontrava-me eu sentada na coxia de um cineteatro, de onde acabava de ser transmitido um longo espetáculo de verão, quando um homem vestido de branco veio ao meu encontro, voando de braços abertos. Lembras-te de mim? Perguntou. Abraçámo-nos. O seu corpo estava tão leve que dançávamos sem dar por isso, e essa leveza era de tal forma evidente que as câmaras fixaram-nos, pousando o seu grande olho minúsculo sobre as nossas costas, ora as minhas, ora as dele, enquanto rodopiávamos. Como tudo se passava simultaneamente, à nossa volta algumas pessoas gritavam: "Vejam, vejam, olhem como João de Lucena dança com a Solange de Matos." E a acreditar no que diziam, sobre a imagem dos nossos vultos, projetados no ecrã, deslizava uma fina passadeira de letras. O homem leve perguntou de novo: "Lembras-te de mim?" Então Gisela Batista, a protagonista da noite, veio até nós e exclamou: "Que maravilha! Toda esta gente se vai lembrar de vocês para sempre. Que lindos que são, que lindos! Não parem, por favor. Olhem como sobre as vossas cabeças a produção está a fazer cair uma montanha de estrelas." E retirando-se do centro da história da noite, onde ela e só ela deveria estar, Gisela Batista abriu os braços com palavras de complacência e admiração. "Meu Deus, que linda lembrança vamos guardar." E muitos nos aplaudiam, mas nós rodopiávamos, indiferentes aos brilhos projetados sobre as nossas roupas, porque sabíamos que estávamos a celebrar um encontro no interior do Império Minuto, e havia 21 anos que na realidade não nos encontrávamos. Muito obrigada. Este foi o início. Isto é outro desafio difícil, não é? Eu li pouquinho, como viram, não dá para mais nada. É muito difícil, de facto, falar. Sobretudo, ultimamente, tenho aprendido com as pessoas, tenho aprendido o que ele possa significar com as pessoas que me vão fazer entrevistas e que trazem uma perspectiva de leitura que é bastante diferente daquela que eu espontaneamente fazia ou tinha feito até agora. Por exemplo, ontem um jornalista que eu muito estimo fez-me lembrar o seguinte, que o livro tem estado a ser valorizado sobretudo por aquilo que ele tem de reflexo da sociedade, da mudança social, do balanço destes 20 anos, por o facto de haver aqui uma espécie de balanço da nossa utopia, da utopia dos anos 80, quando nós pensávamos que o progresso iria ser ilimitado, quando nós julgávamos que uma vez caído o muro de Berlim, esta cena ainda se passa antes, não é? Mas de qualquer forma pensava-se que a partir daí o mundo ia ser só um, que a ausência daquele muro iria significar a ausência de todos os outros muros, quando nunca imaginaríamos que noutros sítios da Terra iriam ser criados outros muros, como todos sabemos, numa altura em que nós julgávamos, tinha acabado de ser inventado o cartão eletrónico, e nós imaginávamos que
dali para o futuro, não havendo mais fronteiras, bastaria andarmos à volta do mundo com o nosso cartão eletrónico e que ninguém sequer perguntaria pelo nosso nome. Tomar o avião para ir para a China seria como apanhar a caminhoneta do Algarve para Lisboa ou de Lisboa para o Porto. Ninguém ia perguntar nada, porque a Terra era só uma, mais nada. Aliás, pensávamos nessa altura que as fronteiras eram uma espécie de resquícios de um tempo muito, muito antigo e que estavam em geral associadas a panos encharcados de sangue, lutas violentas. Ora, o futuro não teria mais isso, não é? Nós pensávamos que o mundo iria ser absolutamente extraordinário, não é? Aliás, por esta altura, há um homem extraordinário que tem uma visão e que diz que a história acabou, não é? Que a história acabou. Falava-se então do fim da história, porque se dizia que os homens que têm o tal timo, o tal desejo de cada um ser maior do que o outro, que isso iria acabar, porque as democracias liberais poriam de lado esse tipo de lutas, esse tipo de desejo de supremacia. Se nós voltarmos para trás, lá está escrito. Os jornais falam disso, os livros que então eram publicados falam disso. Por ironia, passado este tempo todo, não é? Nunca fomos tão revistados e as fronteiras foram tantas, não é? Deu-se aqui completamente uma reviravolta. Quando nós hoje vamos ao aeroporto, vê-nos tudo, vê-nos até aos ossos, não é? É a radiografia completa. Os nossos nomes são vistos de trás para diante e diante para trás. Se por acaso nos enganamos e não pomos lá o nome, vão ver se na nossa íris nós correspondemos ao registro que têm. Quer dizer, o mundo iriçou-se de uma forma completamente diferente daquela que estava pensado. Ora, este livro, em parte, também faz esse balanço através de uma personagem. E eu admito que, estando nós a viver um momento, uma transição tão importante, em que todos temos a sensação hoje em dia que estamos finalmente, aquilo que dizíamos que havia a mudança de um paradigma, estamos de facto a mudar. Agora é que não há dúvida, chegou a hora, não é, dessa mudança do paradigma, que este livro esteja a ser lido bastante desse ponto de vista, do ponto de vista do nosso envolvimento com uma mudança do mundo a que estamos a assistir. Porém, eu quando escrevi, pensei que essa parte era alguma coisa que era menor. Não era isso que me interessava. O que me interessava era falar do sentimento, da aprendizagem destas raparigas, que são muito jovens, a mais jovem tinha 19 anos, a aprendizagem dela ao longo desse tempo, porque ela e todas as outras, este grupo de raparigas, colocaram os sonhos muito altos e fizeram tudo por eles, de uma forma que eu diria faustiana. Entregaram por completo a vida de forma a atingir digamos, uma finalidade. Mas, como, digamos, o processo faustiano troca a alma por uma grande causa, neste caso, o processo faustiano é trocar a alma por uma causa praticamente sem relevo. Isto é, as causas que são as grandes causas dos nossos dias e que muitas vezes são causas de pura quinquilharia, causas que não têm relevo, que não têm função, mas que não têm papel, mas em relação a elas nós somos capazes de dar tudo em absoluto. Não é a primeira vez que eu escrevo um livro sobre isso. O Jardim Sem Limites foi exatamente um livro sobre isso, sobre uma geração em que todos tinham o desejo, todos tinham a possibilidade e força para fazerem grandes coisas, mas os jovens do Jardim Sem Limites eram uma espécie de santos sem Deus, de heróis sem pátria, de amantes sem amor. E eu voltei outra vez a esse tema. Eu gosto desse tema, gosto do tema, digamos, da luta que busca um sentido e que não o encontra, exatamente porque eu, na própria vida, acho que a gente vive à procura de um sentido e, digamos, a causa superior é a busca de um sentido. Então,
todos os meus livros são uma espécie, digamos, de variações sobre esse tema, sobre essa coisa que é uma espécie de intervalo entre aquilo que nós desejamos e aquilo que alcançamos. A ideia de que somos feitos para uma espécie de espaço de perfeição e não o atingimos. Existe uma espécie de intervalo que, enfim, que a sociedade, que nós mesmos, que a vida, a natureza cava numas pessoas de uma forma mais aprofundada e não noutras. Ora, foi para mim, essa que era a perspectiva mais importante deste livro e continua a ser quando me lembro de como o fui construindo, não é? E construiu na base de que o maior fosso era precisamente no domínio do amor. No do amor entre um homem e uma mulher, que é, digamos, a história, no fundo, a que ata todo o livro, com que começa e com que acaba. A história entre este homem e esta mulher que se encontram neste pequeno texto que eu acabei de ler, e que, no fundo, no final, é possível fazer a revisão da matéria dada, não é? A revisão de tudo aquilo que aconteceu. Então, eu devo-vos dizer que, de qualquer forma, eu estou satisfeita porque vejo que, seja como for, o livro sai-me pelas mãos, sai-me pela porta, que não era aquela que eu propriamente tinha aberto, mas ele parece ter uma função. E para mim a maior função de um livro é sempre falar para aqueles que têm o nosso tempo, a nossa idade, porque eu, como a Cecília bem sabe, e sempre digo, e por isso me sorrio um pouco quando a Cecília me apresenta assim, é porque eu não sinto na vida fazer uma carreira. Como digo, sinto-me fazer um caminho, que é alguma coisa que é, no meu entender, mais vasta, mais íntima e menos brilhante também. Muito obrigada. Não sei se há alguma pergunta, se alguém quer dizer alguma coisa, seriam bem-vindos. Algum comentário? Não quero falar. Não, está aqui, está a chegar. Todas as pessoas que escrevem partem de uma inspiração, faz um romance. A senhora se inspirou em alguém, assim, ou na história de alguém, ou aquele momento, assim, eu vou escrever essa história, de onde a senhora partiu? Esta é a pergunta mais fácil, que exige a resposta mais difícil, não é? Se de facto é porque exige que se desvendem coisas muito importantes, não é? No dia da apresentação eu agradeci este livro a várias pessoas, e uma delas está na base de facto digamos, deste livro, uma figura que eu conheci, um homem da minha idade que morreu e que se chamava Henrique Gaspar. A partir dele e dos sonhos que eu vi nele e digamos, da esperança que ele punha no mundo e nos diálogos com ele que precisamente conviveu com muitas figuras do meio, deste meio, do meio do mundo do espetáculo, ele que encontrava, precisamente porque conviveu muito com esse mundo do espetáculo, encontrava, e deste tipo de espetáculo de que eu falo, não falo do espetáculo do João Lourenço, é um espetáculo bem diferente, espetáculo pop, um espetáculo ligeiro, não é? O que acontecia é que ele conseguia encontrar as palavras com muita simplicidade, encontrava as palavras certas para falar daquilo que tinha sido o sonho da sua geração, a sua decepção, e a fazer o balanço daquilo que tinha colhido, digamos, como se fosse uma conta de subtrair, onde o resultado, ele dizia, não é muito, mas é tudo. Não é? Tudo aquilo que eu agarrei. E eu perguntava-me como é que ele era capaz de fazer uma síntese tão admirável, digamos, desse balanço. E eu cheguei à conclusão que, precisamente, quem vive envolvido, digamos, num mundo violento e vistoso e de exposição do corpo, como são os cantores, acabam por essa violência e essa força que é necessário imprimir para se exporem,
acaba por criar uma espécie de linguagem em abreviado, útil, com mais energia e com mais clarividência, porque é sintética, do que nós que andamos pelo meio das palavras e que temos muitas premissas, que temos muitos raciocínios, que temos muitas afirmações e muitas adversativas. O Henrique Gaspar resumia, digamos, em poucas frases. E foi a vida dele, digamos, e foi a relação que ele tinha com as pessoas e, digamos, a sua definição de amor, que ia muito para além daquilo que nós tradicionalmente usamos como a definição do amor, em que falamos do amor entre homem e mulher e depois sempre falamos do amor homossexual. Como se houvesse só essas 3 espécies de amor, não é? Referimos-nos àquilo que é o nosso género físico. Mas ele falava-me de vários tipos de amor, que não tinham a ver, digamos, com a biologia, que tinham a ver com uma espécie de espaço interbiológico, que era muito maior do que, de facto, o homem ou a mulher ou as pessoas que se sentem atraídas por sexos semelhantes aos seus. E isso foi uma lição tão grande para mim. E durante vários anos eu pensei nesta figura, que a certa altura eu achei que era momento de, digamos, o converter numa espécie, digamos, de herói escondido deste meu livro. Eu sei bem que é um risco. Escrever um livro sobre este tipo de matéria é um grande risco. Cecília falou de uma certa lentidão. Uma certa lentidão que não significa propriamente que eu me tenha, durante 4 anos, escrito este livro. Não é verdade. Eu escrevi-o durante muito menos tempo. Escrevi-o com um intervalo muito grande, um intervalo de 2 anos. Posso acrescentar com 3 livros no meio, um brilhante ensaio que se chama Contrato Sentimental e 2 livros infantis, que se recomendam, mas de facto o romance demorou 4 anos e era aí que eu queria chegar. Porque a Cecília é uma contabilista de livros, quer dizer, olha para nós e só diz, agora vai entregar-me um, quando é que me entrega ao próximo, não é? E portanto, diz, ainda está a demorar, ainda preciso de mais 3 meses, não pode ser, já, passe-me já para a mão que eu quero ver, se calhar já está bom e está a pensar, ainda vai alterar, ainda vai estragar, ainda apodrece o livro, não é? E coisas do género, não é? Está muito mal na fotografia. Não está nada, compreende-se bem, se estiver aqui no auditório, alguém que queira ser editor já sabe que isto é um vício. Podem começar a respeitar e dizer, não, para mim os escritores têm o tempo todo, nós lemos o que aconteceu ao pobre do Dostoiévski, que estava a escrever o Idiota e depois voltou para trás e recomeçou tudo de novo e o editor já lhe tinha pago, e aquela grande aflição do Dostoiévski, não é? Que conta, não é? Essa tragédia de já ter o dinheiro no bolso e já o estar a gastar e ainda estar a reiniciar o livro, não é? Portanto, mas isto... Não, parece que não, ainda não fizemos as contas, mas se fizeram tão suavemente que eu não notei, não é? E portanto isso vai a favor da Cecília. A nossa contabilidade é outra. Pois é. Muito obrigada.